Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou a professora Maria Cristina Barreiros e agora nós vamos fazer as correções das nossas 8 questões de estatuto e das nossas 5 questões de tributário do nosso simulado para a primeira fase do 44º Exame de Ordem. Vou desenhar. Se liga! A questão número 1, ela fala o seguinte: sobre as infrações éticas disciplinares, lembrando que quais são as infrações? Penalidade de censura, penalidade de suspensão, penalidade de exclusão e penalidade de multa. Lembrando que o estagiário só pode ser censurado. Então, sobre as infrações éticas disciplinares previstas no Estatuto, assinale a alternativa correta, letra A. O estagiário poderá sofrer penalidade de suspensão caso seja reincidente. E aí, estagiário pode sofrer penalidade de suspensão? Não. A única penalidade que um estagiário pode suportar é penalidade de censura e nada além de uma penalidade de censura. Falso. B. O estagiário poderá sofrer penalidade de censura, até aqui verdadeiro, cumulado com penalidade, o estagiário poderá sofrer penalidade de censura, cumulada com penalidade de multa. O estagiário não pode ser multado, o estagiário só pode ser censurado. A única penalidade que o estagiário pode suportar é penalidade de censura. Falso. C. O estagiário poderá celebrar termo de ajustamento de conduta, verdadeiro, TAC, quando a pena de censura não acarrete prejuízo à dignidade da instituição, verdadeiro. Lindinha. Artigo 47A e 58A do Código de Ética. TAC, termo de ajustamento de conduta, pode ser celebrado com advogados estagiários, desde que o ato seja passível de censura, não acarrete prejuízo à dignidade da profissão e desde que não seja reincidente. Pode ser celebrado na seccional ou no Conselho Federal, tanto faz, gabarito letra C. D. O estagiário não poderá celebrar termo de ajustamento de conduta por ser um instituto apenas aplicado ao advogado. Falso. Tanto estagiário como advogados podem celebrar TAC, exatamente porque TAC só vem de censura e o estagiário só pode ser censurado. Gabarito letra C. Próxima. João, advogado, praticou tentativa de feminicídio contra sua ex-mulher. Marcelo, por sua vez, também advogado, realizou uma delação premiada contra o seu cliente. Diante dos fatos, assinale a opção correta. João e Marcelo serão excluídos dos quadros da OAB, verdadeiro, porque o João, ele vai se tornar uma pessoa inidônea, ele praticou um ato gravíssimo fora do exercício da profissão, e o Marcelo também vai ser excluído porque você não pode fazer delação, colaboração premiada contra cliente ou ex-cliente. Exclusão por 2/3, bomba, o advogado se ferra assim, não vai rolar. Então, excluídos dos quadros da OAB por prática de crime infame, não. João vai ser declarado inidôneo e a delação premiada é uma das hipóteses de exclusão. B. João e Marcelo serão excluídos dos quadros da OAB, verdadeiro, por serem considerados inidôneos. João é até inidôneo. Marcelo não é inidôneo, mas fez uma colaboração premiada. Falso. C. João será excluído dos quadros do OAB por ser considerado inidôneo, verdadeiro, e Marcelo será excluído por ter violado a vedação, a delação premiada contra cliente ou ex-cliente, gabarito letra C. Lindinha. Artigo 7º, parágrafo 6º, inciso 1º do Estatuto do OAB. E D. João e Marcelo serão suspensos, não. Ambos serão excluídos dos quadros do OAB. Próxima. Maria Clara, recém-aprovada no exame de ordem, inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, deseja informações sobre os quesitos de publicidade no exercício da profissão. Diante dos fatos, assinale a opção correta, letra A. Maria Clara
poderá fornecer tão somente o e-mail do escritório para as entrevistas em que for convidada. Falso. O artigo 40 do Código de Ética fala que você só pode fornecer o e-mail. Só que o provimento de publicidade de 2021 alargou e diz que equipara-se a e-mail todos os dados de contato. E foi por este motivo que o recurso que eu fiz na primeira fase do 43º foi acatado, inclusive a questão foi anulada. Equipara-se a e-mail todos os dados de contato telefone. Falso. B. Maria Clara poderá fornecer todos os dados de contato, verdadeiro, para as entrevistas em que for convidada, esporadicamente, verdadeiro, por conta do provimento de publicidade lá de 2021. C. Maria Clara poderá fazer a menção a cargo público pretérito, falso, em seu cartão de visita, desde que não mencione os atuais, falso. Você não pode fazer menção a nenhum cargo público, nem passado, nem presente, nem futuro, salvo o de magistério, falso. D. Maria Clara poderá contratar uma empresa de marketing, misericórdia, não pode contratar empresa de marketing, falso. Próximo. Marcos Vinícius é advogado e possui um escritório com seu nome, qual seja Marcos Vinícius Barreiros Advogados Associados. Ocorre que acabou sendo aprovado no concurso de procurador federal. Lembrando que quando ele vira procurador federal, ele adquiriu impedimento e não pode advogar contra a União. Diante dos fatos, assinale a alternativa correta, letra A. Marcos Vinícius, diante da incompatibilidade provisória, falso, porque não se trata de incompatibilidade, se trata de um impedimento parcial de não advogar contra o ente que lhe remunera. Já morreu, falso. C. Marcos Vinícius, diante da incompatibilidade definitiva, falso. Na incompatibilidade, é impedimento. C. Marcos Vinícius, diante do impedimento, verdadeiro, proibição parcial, para o exercício da advocacia pela assunção de cargo de procurador federal, deve providenciar a troca do nome do escritório, verdadeiro. Isso ainda não caiu na prova e é uma inovação. Lá no 16, parágrafo 2º do Estatuto, que fala que se o dono do escritório, se o sócio que carrega o nome do escritório, adquirir um impedimento, como é o caso, ou uma incompatibilidade provisória, ele pode permanecer na sociedade, mas é vedado, proibido o uso do seu nome e o uso da sua imagem, portanto, gabarito letra C. Próximo, D. Marcos Vinícius, diante do impedimento verdadeiro, pela assunção do cargo de procurador federal, pode permanecer com o nome no escritório. Falso. Tem que trocar. É vedado o uso do seu nome e da sua imagem. Gabarito, letra C. Próximo. Jorge é policial federal e acabou de finalizar o curso de Direito, tendo sido aprovado no exame de ordem. Parabéns! Mas como policial ele é incompatível, não vai poder pedir a inscrição, só o dia que aposentar. Assinale a opção correta, letra A. Jorge não poderá, enquanto na ativa, verdadeiro, ingressar nos quadros do OAB, verdadeiro, em decorrência de sua incompatibilidade, verdadeiro. Gabarito, letra A. Nem um pouquinho. Parágrafo 3º e 4º do artigo 28 foram declarados inconstitucionais. Incompatibilidade é uma proibição total, não advoga. B. Jorge poderá, enquanto na ativa, requerer uma inscrição especial, falso. O parágrafo 3º e o parágrafo 4º do artigo 28 do Estatuto foram declarados inconstitucionais. Não tem mais a possibilidade de pedir inscrição especial. C. Jorge poderá, enquanto na ativa, não pode. Requerer inscrição especial, não pode. Jorge poderá, não pode. Enquanto ele estiver na ativa, ele é incompatível, definitivo, a OAB foi cancelada. Aposentou, volta e vai voltar com novo número de OAB. E se? Não tem se. Não tem se. Próximo. Sobre os órgãos da OAB, assinale a alternativa correta, letra A. O Conselho Federal da OAB é composto pelos ex-presidentes, pode ser, conselheiros federais, pode ser, todos com direito a voz e voto, falso, porque como regra,
Ex-presidente só tem direito a voz. Fala comigo. Os ex-presidentes só têm direito de votar se tiverem sido presidentes antes de 94. Falso. B. As seccionais com personalidade jurídica própria realizam sessões ordinárias, verdadeiro, de fevereiro a dezembro de todos os anos, verdadeiro, sendo janeiro época de recesso, verdadeiro, verdadeiro. E se houver uma convocação em janeiro, necessariamente vai ser uma convocação extraordinária, que é o período de férias. C. As subseções com personalidade jurídica própria, falso. O único órgão da OAB que não tem personalidade jurídica própria para responder por seus direitos e obrigações é exatamente as subseções. As subseções não possuem personalidade jurídica própria. Falso. Podem ser criadas em seccionais com mais de 15 advogados com domicílio profissional, não é residencial. Falso. No mínimo 15 advogados com domicílio profissional. D. A Caixa de Assistência só pode ser criada em seccionais com mais de 1.000 advogados inscritos. Falso. Mais de 1.500 advogados inscritos. Gabarito letra B. Gabarito letra B. Ok? Próximo. Sobre os direitos dos advogados, assinale a alternativa correta, letra A. O direito à sustentação oral será deferido em todo e qualquer recurso, mediante requerimento do próprio advogado. Falso. Você só tem direito de fazer sustentação oral dos recursos que tenham previsão em lei, pelo prazo previsto em lei e antes do voto do relator. Não é de qualquer recurso, é só dos recursos com previsão legal. Falso. B. Para comparecer a reuniões e representar o seu cliente, artigo 7º, inciso 6º, a linha D do Estatuto, o advogado precisa estar munido de procuração com poderes gerais para o foro. Falso. Procurações com poderes especiais, direito empresarial. Se você quiser representar o seu cliente numa assembleia de sociedade anônima, você também precisa ter procuração com poderes especiais, você está representando ele em uma reunião. Falso. C. Para fazer carga de processo findo que tenha tramitado em sigilo, o advogado deverá apresentar a procuração. Falso, porque o sigilo ele cai com o trânsito em julgado. O sigilo ele permanece durante o andamento do processo para proteger a produção de provas. Quando transitar em julgado, o sigilo cai. Qualquer pessoa com ou sem procuração pode olhar o processo, diferentemente se fosse segredo de justiça. O segredo de justiça, ele permanece com o trânsito em julgado e mesmo transitado em julgado, você só olha com procuração. Falso. E D. Para fazer carga de processo findo finalizado, que tenha tramitado em segredo de justiça, o advogado deve apresentar a procuração. Verdadeiro, porque o segredo de justiça, ele permanece com o trânsito em julgado. Permanece com o trânsito em julgado. Verdadeiro, gabarito, letra D. E próxima, sobre os direitos dos advogados empregados, assinale a alternativa correta, letra A. A hora extra do advogado empregado deverá ser remunerada com adicional de no mínimo 50%. Falso. CLT no mínimo 50%, estatuto hora extra no mínimo 100% a mais do valor da hora normal. Falso, 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 falso. Próximo. A jornada de trabalho do advogado empregado é de 4 horas por dia, salvo regime de dedicação exclusiva. Acabou isso. Acabou isso. A jornada de trabalho hoje do advogado é 8 horas por dia ou 40 horas semanais. Mudou, mudou, mudou. Falso. C. O horário noturno do advogado se inicia às 20 horas, verdadeiro, e finaliza às 5 da manhã, verdadeiro, com adicional de 25%. Linda, linda, lindinha, um chuchu, lindinha. D. O salário mínimo do advogado é fixado por meio de lei. Falso. É fixado por sentença normativa do juiz do trabalho ou por acordo ou convenção
coletiva de trabalho, gabarito letra D. Fechamos as nossas 8 questões de estatuto e já que a professora é a mesma, nós vamos agora, alô tributário, aquele abraço, direito tributário continua lindo, direito tributário continua sendo, direito tributário fevereiro e março, alô, alô, OAB, aquele abraço, alô, alô, tributário, aquele abraço. Nós vamos para as nossas 5 questões de direito tributário. Próximo, questão de número 25. O município Alfa publicou uma lei estipulando a alíquota de ISS em 5,5%. João recebeu notificação, autuou, notificou, lançou, ingressou com uma ação anulatória para anular essa notificação, questionando a exigência. Diante dos fatos, assinale a alternativa correta, letra A. João está correto, verdadeiro, que a Lei Complementar 116 de 2003, em seu artigo 8º e 8º-A, estipula um máximo e um mínimo de ISS, máximo de 5 e mínimo de 2, então não pode ser 5,5. João está correto, verdadeiro, pois a alíquota máxima a ser cobrada de ISS é de 5%, gabarito letra A. Isso já caiu na primeira fase do exame de ordem. B. João está correto, pois a alíquota máxima a ser cobrada é de 5%, verdadeiro. Mas deveria ter ingressado com uma ação declaratória falso. Como já houve lançamento, notificação, anulatório repressivo. Se não tem lançamento, não tem autuação, não tem notificação, declaratória ou preventivo. Lançou, autuou, notificou, constituiu, anulatória ou MS repressivo. Falso. C. João está correto, pois a alíquota máxima a ser cobrada é de 5%, mas deveria ter entrado com ação de embargos à execução. Por quê? Porque nem houve execução. Se não tem execução, não tem embargos. Só tem embargos se houver execução e garantia do juízo. Sem execução e garantia do juízo dentro do prazo de 30 dias, não tem embargos. Só tem embargos se houver execução, garantia do juízo e for dentro do prazo de 30 dias. Falso, falso, falso. E João está errado, pois a alíquota máxima é de 6%. Falso, né? A alíquota máxima não é de 6%, é no máximo 5%, gabarito letra A. Próxima. Um Estado, unicamente por lei federal, concedeu isenção de ICMS. Se fosse qualquer outro tributo, tá valendo. Basta uma lei ordinária para conceder uma isenção. Mas no caso do ICMS, especificamente no ICMS, primeiro celebra convênio, depois lei ordinária isenta. Primeiro celebra convênio no CONFAS, depois lei ordinária isenta. Sem convênio, o que você faz no ICMS? Nada. Diante dos fatos, assinale a opção correta, letra A. A lei é constitucional, falso, pois as isenções como causa de exclusão do crédito devem ser concedidas por lei ordinária. Se fosse qualquer outro tributo, gabarito seria a letra A, basta edição de uma lei ordinária. Como nós estamos falando de ICMS ou ICMS, além da lei ordinária, precisa da celebração de convênio. Falso. A lei é inconstitucional, verdadeiro, pois isenção como causa de exclusão do crédito deve ser concedido por lei complementar. Falso. No ICMS, convênio e lei ordinária. C. A lei é inconstitucional, pois isenções como causa de exclusão devem ser concedidas por resolução misericórdia. D. A lei é inconstitucional, pois isenções de ICMS somente podem ser concedidas após a celebração de convênio no CONFAS. Por ser ICMS especificamente, primeiro celebra convênio, depois lei ordinária, concede a isenção, gabarito letra D. Próximo. João realizou a doação de um imóvel para um projeto socioambiental realizado em uma instituição federal de ensino, destinada a minimizar os efeitos climáticos a nível mundial. João acabou recebendo notificação do Estado da Paraíba, que prevê o doador como contribuinte do imposto. Diante dos fatos, assinale a opção correta, letra A. Incidirá ITCMD sobre a doação. Falso.
Porque nós temos uma imunidade. Não vamos pagar ITCMD na doação para o Poder Executivo da União, para projetos ligados ao meio ambiente e instituições de ensino superior. Nós temos uma imunidade. Incidirá ITCMD falso, porque no caso nós temos uma imunidade. Não incidirá ITCMD sobre a doação por haver isenção, não é isenção, é imunidade. Não incidirá ITCMD por haver imunidade. Linda, linda, lindinha. 155, parágrafo 1º, inciso 5º da Constituição. Próximo. Uma empresa agenciadora de serviços não possui vínculo empregatício com seus funcionários, realizando tão somente a intermediação dos serviços prestados. Diante dessa situação, assinale a correta súmula 524 do STJ. Se ela só faz a intermediação, a base de cálculo do ISS é só o valor intermediado. Se ela, além de intermediar, tiver vínculo empregatício com a pessoa cedida, a base de cálculo do ISS será o valor intermediado e todos os encargos sociais e trabalhistas incidentes sobre a folha de salário. Letra A. Não incidirá ISS, lascou, né? Vai pagar ISS pelo menos pelo valor agenciado. Falso. B. Incidirá ICMS, lascou. É ISS só no valor intermediado. Falso. A base de cálculo do tributo será tão somente o valor recebido a título de intermediação. Verdadeiro. Como só intermedia, mas não tem vínculo empregatício, só o valor de intermediação agenciamento. D. A base de cálculo será o valor recebido a título de intermediação, somado aos encargos sociais. Falso, porque não há vínculo empregatício. Gabarito, letra C. E a última, muito boa, fala. João solicitou um parcelamento, lembrando que o parcelamento suspende a exigibilidade, junto à secretaria de seu estado, que acabou sendo indeferido, se lascou. Mesmo que indeferido, o mero pedido de parcelamento configura reconhecimento de dívida e interrompe o prazo de prescrição. Se você não achar isso, não tem gabarito. Como o pedido de parcelamento foi indeferido, haverá interrupção do prazo de decadência. Falso. A decadência não pode ser interrompida e suspensa em matéria nenhuma. Quem pode ser interrompida ou suspensa é a prescrição. Falso. Como o pedido de parcelamento foi indeferido, haverá interrupção do prazo de prescrição. Verdadeiro. Linda, linda, lindinha. Súmula 653 do STJ. O mero pedido de parcelamento gera reconhecimento de dívida e interrompe o prazo de prescrição. C. Como o pedido de parcelamento foi indeferido, o prazo de decadência e prescrição será contado ininterruptamente. Falso. A prescrição ela é interrompida. D. Somente com o pedido de parcelamento deferido é que haverá interrupção. Falso. Deferido ou não, o mero pedido de parcelamento deferido ou não interrompe a prescrição. Portanto, gabarito letra B de bola, ok? Fiquem com Deus, vai dar tudo certo e tu vens, eu já escuto os teus sinais. Beijos!